Olá, pessoal. Tudo bem, Douglas? Circe, bom te ver. O que é que tu tem aí na mão esquerda? Me conta. Um carro me bateu de bicicleta, mas foi leve, eu só caí no chão. Mas aí cortei o lábio, bati a boca, bati o nariz e meio que torci aqui, machuquei o pulso. Mas graças a Deus, protegida, era para ter sido bem pior. Atropelado aqui, coisas. É. Mas vou seguir andando de bicicleta. Então tá bom. Então Não tá tive ótimo. tempo de ver o último módulo, porque eu cheguei ontem de Ah, viagem aí. então não vai receber o diploma. Bah, estou esperando a Márcia me mandar, porque eu não achei no meu e-mail. Aí quando chegar, eu assisto. Eu também acho que a culpa é da Márcia, não é, Ah, Douglas? é. Minha não é. Então tá, Eu gente. tô ouvindo tudo, hein? Eu tô ouvindo tudo. Então, hoje, no nosso último encontro, eu avisei que eu queria fazer um encontro especial, um encontro de fim de ano, de presente para vocês. Mas esse encontro ele vai ser público, não é só para o nosso grupo dos que estão participando do Ciência Espiritual. Então, e eu tenho, na realidade, esse encontro ele está dividido em três partes. Uma é só para relembrar, né? Puxa, esse grupo de estudo de ciência espiritual ele começou há mais de 2 anos, com esses encontros a cada 2 semanas. E divididos em módulos de 6 encontros, né? A gente já está no encontro passado, segunda-feira passada, a gente completou 42 encontros. Então, assim, parabéns para a gente, né? A gente está avançando. E a minha ideia original de fazer esse grupo de estudo era justamente o que a gente está conseguindo, seguir um caminho de aprofundamento, porque eu tenho no YouTube, ainda estão lá dezenas de vídeos de ciência espiritual, mas como é aberto, as pessoas podem assistir sem seguir uma sequência. Então, eu nunca pude aprofundar porque eu não sabia quem estaria assistindo. Eu já tinha informações prévias ou não. Então, infelizmente, aqueles encontros eu mantive mais no nível superficial, mas graças a esse projeto que a gente está conseguindo levar adiante, graças ao apoio da Márcia e do Douglas, a gente está seguindo passo a passo uma jornada de aprofundamento, né? Cada módulo de 6 a gente aprofunda um pouco mais. E, e, e eu fico super satisfeito com isso, porque, por exemplo, esse nosso último módulo de 6 encontros, realmente a gente foi bastante fundo no estudo do simbolismo. Eu queria até apresentar mais coisas da linguagem dos símbolos, mas a gente só ficou nas estrelas. E, e agora, no próximo módulo, a gente vai continuar estudando o simbolismo, mas vai ser apenas uma parte do nosso tema. Então, agora, já em janeiro, a gente continua com o oitavo módulo do nosso grupo de estudo de ciência espiritual. E até as pessoas que chegaram depois no grupo de estudo, né, o Douglas teve essa ideia de proporcionar que escrevesse os replays dos primeiros módulos. E interessante que eu recebi vários feedbacks dizendo que assistindo aqueles primeiros módulos agora estavam pegando outras informações porque as pessoas estavam olhando com outros olhos.
E realmente o conhecimento que a gente está compartilhando é um conhecimento que pode ser visto, pode ser aproveitado de diversas perspectivas. Então, eu recomendo, se vocês tiverem a oportunidade, assistam os replays, porque vocês vão perceber coisas que vocês não tinham percebido antes. Porque é muito, muito rico esses assuntos que a gente está apresentando, está discutindo. Então, eu animo vocês a isso. E assim, graças a Márcia, nós temos essa possibilidade que os replays são apresentados sempre divididos em dois. Uma parte é a apresentação, né, propriamente dita, da informação, e a segunda parte sempre é uma prática meditativa. Porque a jornada espiritual, ela precisa dessa dobradinha. Se a gente só trabalhar isso do aspecto intelectual, só absorver informação, 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 a gente não vai a lugar nenhum. Então, sempre eu trago o aspecto da meditação, porque a meditação é uma vivência onde a informação ela é absorvida na nossa profundidade. E então, todos os encontros, né, a Márcia dividiu o replay, vocês podem assistir só a parte teórica ou só a parte prática. E eu recomendo essa meditação, gente. Pratiquem, se possível, até diariamente. Isso, eu garanto, faz diferença na vida da gente. E é uma jornada para mim, para chegar nesse ponto. Imagina, eu comecei a estudar isso quando eu tinha 15 anos, eu estou com 68 anos, então é 53 anos estudando esse tema. E eu fico contente de poder resumir e passar adiante essa informação. Então, para você, eu estou, de repente, poupando alguns anos de estudo nesse trabalho resumido. Por outro lado, eu espero estar estimulando vocês a fazer o estudo, fazer a pesquisa por conta própria. Existe muito, 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 muito mais a aprender. Mas com a base que a gente está compartilhando com vocês, eu sei que quando vocês tiverem ao alcance um livro ou qualquer material de ciência espiritual, vocês vão ter a capacidade de avaliar aquele material e saber se vale a pena continuar aprofundando aquele tema ou se não. Isso a gente aprende com o tempo. Vou contar uma história para vocês. Há um tempo atrás, eu fui numa livraria, encontrei um livro de astrologia que achei maravilhoso. Assim, a apresentação, capa, ilustrações, eu disse, poxa, eu acho que aqui tem material bom. Aí eu comecei a ler. E aí eu me decepcionei, porque a autora ela escrevia sobre as eras. Né? Uma década atrás, a gente ainda estava nos últimos suspiros da era de peixes, agora já estamos na era de aquário, mas essa autora falando da era anterior, que era antes de peixes, era a era de Áries, e na anterior a era de Touro, mas eu me surpreendi quando ela começou a apresentar datas. Então, a era de peixes começou no ano 100 a.C. Tudo bem, tá? Mais ou menos correta a informação. E a era anterior, a era de Áries, começou no ano 2300 a.C., que foi mais ou menos na época que Moisés viveu e trouxe toda aquela revolução da sabedoria antiga representada pelo faraó e a sabedoria moderna representada por Moisés. E veja, aqui cabe um detalhe. A gente tem essa informação estudando a arte do Jinchen.
porque quando a gente estuda os 4 que vivem aqui, que são posicionados aqui na base do crânio atrás, o 4 esquerdo é associado com o farol, o esquerdo é passado, sabedoria antiga, e o 4 direito associado com Moisés, que é o presente, que é a nova sabedoria, a nova expressão da sabedoria. E quando a gente vê a associação astrológica, o 4, ele é associado ao signo de Áries. O 4 também é Marte, é regente de Áries. Então, fechava com o que essa autora colocava. Então, era anterior a Peixes, era de Áries, né? E arquetipicamente Moisés representava o signo de Áries. Mas aí ela foi, na era anterior, era de Touro, e aí ela disse que era de Touro, tinha começado há 1000 e poucos anos antes. Aí eu peguei o livro, botei, joguei no lixo. Por quê? Porque todas as eras têm a mesma quantidade de anos, mesma medida. Isso aí é uma medida astronômica. Cada era tem 2.168 anos. Então, ela acertou na de Peixes, na de Áries, mas a anterior ela deu 1.200 anos para ela. Então, eu disse que já vi que a pessoa não sabia nada de nada. Então, quanto mais a gente estuda, a gente já tem uma bagagem para avaliar a qualidade do material, para ver se as pessoas realmente têm um fundamento sério, um embasamento sério ou não. Porque, infelizmente, hoje em dia, sobre espiritualidade, tem milhares de publicações feitas todo ano. E muita gente simplesmente faz um copia e cola, pega um outro livro, copia um material, põe 2, 3 frases diferentes e põe no mercado, sem realmente saber do que está escrevendo. Então, hoje em dia, pelo menos para mim, a coisa mais valiosa é o tempo. Então, perder tempo com coisa que não tem conteúdo não me agrada. E eu espero que os nossos encontros estejam ajudando vocês também a ter esse filtro. Certo, gente? Bom, agora eu queria falar do tema que eu quero apresentar como base desse encontro, que é o fim do ano, essa época do ano. Né? Que essa época do ano, por exemplo, em inglês, eles não dizem, eles falam de Natal, mas eles falam assim, holiday season, quer dizer, temporada de feriados. Porque para nós é o Natal, começa com o Natal, depois tem o Ano Novo. Para o pessoal hispânico, tem uma data mais 6 de janeiro, que é tão importante quanto. Não, então, para o hispânico tem o Natal, o nascimento de Jesus, tem o Ano Novo, e depois 6 de janeiro, segundo a tradição espanhola, é o Dia de Reis, que é quando eles trocam os presentes. Lá, o Papai Noel uma ideia que foi integrada depois, originalmente, nos séculos passados, sempre era o Dia de Reis, onde os reis traziam os presentes para Jesus, e é quando as pessoas trocavam os presentes. Mas também tem, na tradição hebraica, tem o Hanukkah, que é próximo do Natal. E se nós formos mergulhar no passado cada vez mais distante, a gente percebe que esse período sempre foi muito celebrado. Os motivos foram diferentes, mas se a gente tirar a máscara, tirar a fachada, na realidade o motivo sempre foi o mesmo. Então, para a gente entender, a gente tem que se imaginar de volta no tempo, no passado muito distante, e vivendo no hemisfério norte. Aí vocês podem me perguntar, mas por que, gente, nós vamos seguir tradições do hemisfério norte se nós vivemos no hemisfério sul?
Eu tenho, por exemplo, um conhecido que ele se recusa a celebrar o Natal dia 24 de dezembro, 25 de dezembro. Ele celebra o Natal dia 25 de junho, porque é próximo do solstício de inverno aqui do Hemisfério Sul. E ele acha que está correto, mas não, gente, nós não podemos separar. Nós, como humanidade, nós somos um corpo único. Então, a tradição da humanidade ela não pode ser dividida em hemisfério norte e hemisfério sul, oriente e ocidente. A gente tem que manter a unidade, porque nós fazemos, cada um de nós somos células desse corpo. Então, eu acho muito válido a gente honrar as celebrações baseadas em elementos do hemisfério norte. Por quê? Porque mais de 80, 90, quase 90% da população do mundo vive no hemisfério norte. Então, em função dessa massa crítica que vive no hemisfério norte, eu acho que é plausível que nós então sigamos essa orientação do hemisfério norte. Então, imagine o seguinte: hemisfério norte vem o outono, novembro, vai terminando outono, dezembro, e os dias vão ficando cada vez mais frios e mais curtos. Quando chega dia 21 de dezembro, dia do solstício de inverno, é o dia mais curto do ano e a noite mais longa. Então, imagine para um povo que não tinha todo o aparato científico que nós tínhamos, eles só tinham basicamente a observação. Eles pensavam, poxa, a luta entre o dia e a noite, porque a visão ocidental sempre foi de luta, a noite está vencendo. E se continuar assim, um dia a noite vai vencer totalmente o dia e nós não teremos mais dia. E então, quando chega no solstício de inverno, a noite mais longa, algo acontece. As pessoas percebem que o dia seguinte, o dia não foi mais curto. E o segundo dia depois do solstício também não foi mais curto. Então, quando chega no Natal, dia 25, que é 4 dias depois do solstício, eles já têm certeza, mesmo não tendo relógio, nem outro aparelho de medição muito apurada, eles perceberam que o avanço da noite sobre o dia foi freado. Então, nessa data, 4 dias depois do solstício, havia a primeira celebração. A celebração da fé, vejam bem, é a data da fé. Fé que os dias vão voltar a crescer. Os dias vão ficando pouco a pouco maiores. Então, era muito pouco tempo ainda para ter essa certeza. Só 4 dias depois do solstício, mas 4 dias já dá para ver. A noite não estava aumentando. Parecia que ela tinha dado uma estabilizada. Porque a diferença é tão pequena em minutos que não podia ainda se prever sem um cronômetro muito preciso que as noites estavam diminuindo. Mas uma coisa é certa, não estava aumentando. Então, nessa data, os povos primitivos faziam uma grande celebração. A celebração de que o dia e, consequentemente, a vida representada pelo sol, o calor que traz a vida, não iam sucumbir. Então, eles, naquela celebração, eles tinham fé que as coisas iam melhorar. E aí, continua, depois do dia 25 de dezembro, né? Nós temos a próxima celebração 6 dias depois, 6 para 7 dias depois, que é a virada de 31 para 1º de janeiro. E eu quero salientar para vocês que nessa antiguidade,
O ano novo não começava no dia 1º de janeiro. O ano novo começava no Ocidente, dia 21 de março, quando era o equinócio da primavera. Então, não era por causa que era o início do ano novo, mas 6 dias mais os 4, 10 dias depois do solstício, já era claro que os dias começavam a crescer. Então, havia uma segunda celebração, porque aí eles tinham certeza. Antes eles só tinham a fé que a coisa não ia piorar. Depois eles já tinham certeza. Não, os dias já se percebem, eles estão ficando um pouquinho mais longos. Então, aí eles celebravam a segunda festa muito importante, que era a festa da esperança. A esperança de que o sol ia recuperar a sua força, a sua vitalidade, o seu vigor, e ia trazer a vida de volta para esse mundo gelado. Então, por isso que as celebrações antigas dedicavam essa data 10 dias depois do solstício de inverno, celebrando a esperança. E mais 6 dias, veja, então, o 25 de dezembro é a data da fé, mais 6 dias é a data da esperança, e mais 6 dias havia uma terceira celebração, que era a celebração da caridade. Porque mais 6 dias aí estava muito evidente, os dias estavam aumentando, as noites estavam encurtando. Então eles já vislumbravam que o inverno ia terminar. Então as pessoas faziam nessa data, 12 dias depois do solstício de inverno, como que um inventário, uma avaliação de todo o estoque de alimentação que eles tinham acumulado, o estoque de lenha para queimar, e se eles percebessem que tinham uma folga, então eles compartilhavam com aqueles que não tinham estoque suficiente. E daí eles celebravam esse terceiro momento com a festa da caridade. Então, essas 3 celebrações, elas se perdem na noite do tempo. Porém, elas, conforme a civilização, conforme o povo, eles revestiam com uma aparência diferente. Então, eles faziam, por exemplo, assim como o cristianismo celebrava o nascimento de Jesus e a chegada dos reis, trazendo os presentes, o pessoal do Oriente Próximo tinha a celebração de Mitra, que também Mitra era uma divindade solar que nasceu no dia 25 de dezembro. Então, representando a recuperação da vitalidade do Sol. E se a gente vai aprofundando mais e mais no passado, a gente vai perceber que sempre existia uma associação com alguma religião antiga com essas datas. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o importante é a data. O formato que é dado, a imagem mística, ela é sempre atualizada com o passar dos anos, com o surgimento e o fim de civilizações, mas as datas permanecem. Então, essas datas, elas são profundamente importantes para esse corpo chamado humanidade, porque trabalha 3 temas que nos definem como seres humanos. O primeiro tema é ter fé, e agora, falando em linguagem de ciência espiritual, quero dizer o seguinte: não é ter fé num Deus distante lá no céu, não é ter fé numa divindade ou
num sacerdote, num ser superior. É ter fé em si mesmo. Esse desafio é muito mais simples. É ter fé em mim mesmo. Eu me reconhecer como tendo uma parte de mim é divina. Então, é ter fé no divino que habita em mim. E se a gente tem fé, consequentemente, a próxima qualidade que a gente consegue expressar é a esperança. Tanto que a gente tem esse ditado, a esperança é a última que morre. Porque, por pior que a pessoa esteja, ela sempre tem, no fundo, a expectativa é que as coisas não vão continuar assim, que alguma coisa boa vai acontecer, as coisas vão melhorar. Então, a esperança é uma outra virtude, é uma outra qualidade que nos define como seres humanos. E a terceira, que é a própria essência da humanidade, é a caridade. Porque para praticar a caridade, nós temos que ter fé e ter esperança. Uma pessoa sem fé ou sem esperança, ou sem as duas, a gente não consegue ser verdadeiramente caridoso. Aí a gente vai ser caridoso de iPhone. A gente dá um alimento, dá um dinheiro para um mendigo e usa o iPhone para tirar uma selfie e subir no Facebook. Quer dizer, é a falsa caridade. Mas se a pessoa tem fé e tem esperança, é natural ser compassivo, ser caridoso. Então, a gente vê que muitas tradições incorporam essas três datas e a representação das três datas nas suas tradições mais profundas. Tanto que na tradição judaico-cristã, fé, esperança e caridade são consideradas as virtudes teologais. Isso, se vocês forem procurar, estudar os livros sagrados, é mencionado que quando o Criador fez Adão, o primeiro ser humano, ele colocou essas três virtudes no seu coração. Plantou essas sementes no coração. E todos os descendentes de Adão levam consigo essas sementes. Porque na tradição cristã se fala de 7 virtudes. 3 são teologais, quer dizer, elas vêm diretamente de Deus, e as outras 4 são humanas. Então, as virtudes humanas, que estão 3 degraus abaixo, eles são a fortaleza, a paciência, a justiça e a temperança. E aí completa o centenário. Nós aqui, no nosso grupo de ciência espiritual, a gente vem falando desse centenário de diversas maneiras. A gente fala dos 7 planos da natureza, os 7 corpos, as 7 dimensões. Então aqui os 7 planetas regentes dos 7 dias da semana, e aqui então eu estou acrescentando mais as virtudes. Então no plano mais baixo a gente tem a fortaleza, ou a força, se preferirem, o plano seguinte, o plano emocional, a paciência, depois o plano mental associado à justiça, depois o plano psíquico ou búdico, é a temperança. E aí nós temos o plano seguinte da inteligência, é a fé, o plano da sabedoria é a esperança e, finalmente, o plano divino é a caridade, ou a compaixão. Então, vejo que a importância desse momento que a gente está vivendo ao longo do ano tem a ver com as raízes da nossa humanidade. E eu venho de uma tradição, eu aprendi com meu pai, com os instrutores que abriram os caminhos da espiritualidade quando eu era muito jovem. Eles sempre faziam um ritual no dia 31 de dezembro. Porque das 3
Esses meus mentores, eles diziam que a esperança é algo coletivo. A fé é individual, eu tenho que confiar no divino dentro de mim. A caridade também. Eu vou decidir o que eu posso compartilhar. Mas a esperança é coletiva. Então, eles, há mais de 70 anos, eles se reuniam no dia 31 para fazer uma meditação. Essa meditação era chamada Festa da Esperança. Então, desde os 18 anos, eu participava dessa meditação, e depois que eles partiram para os planos superiores, sobrou para mim continuar com a tradição. Então, desde então, há mais de 30 anos, no dia 31, eu conduzo uma meditação com as pessoas que são convidadas, que fazem parte aqui do meu círculo de amigos e conhecidos que estudam espiritualidade. E depois, com o advento da internet e das redes sociais, eu passei a fazer também essa meditação, conduzir essa meditação, uma outra versão online. Chegando a alguns anos atrás, além de fazer a meditação presencial aqui em Porto Alegre, eu gravava em espanhol, em português e em inglês para as pessoas que estavam longe. E aí eu subia na internet e o pessoal fazia qualquer horário do dia 31. É muito importante fazer dia 31, por quê? Porque nós estamos trabalhando com essa energia chamada esperança. A esperança não é só uma qualidade, é uma energia, uma frequência energética que o ser humano produz. E é uma frequência que podemos dizer que é a mais democrática produzida pelo ser humano. Porque tanto faz se a pessoa é rico, pobre, ateu ou devoto, se é saudável, está enfermo, se é homem, se é mulher, todas as pessoas elas produzem esse sentimento de esperança. E para as pessoas sensitivas, esse sentimento de esperança, ele gera uma aura, um campo energético que nos envolve com uma cor verde esmeralda, a mesma cor da cura. Então, no dia 31, as pessoas no mundo inteiro vivem esse sentimento. Por quê? Porque no Ocidente é o final de um ano e o início do ano novo. E sempre que há uma mudança, consciente ou inconscientemente, o ser humano espera que o que vem a seguir seja melhor. Embora às vezes a gente tenha medo do desconhecido que nos espera ali adiante, a gente espera que seja melhor. Com a globalização que tem ocorrido ao longo dos últimos 50, 60, 70 anos, hoje em dia o planeta inteiro celebra o 31 de dezembro. Tanto que a gente vê, liga a televisão, tem o pessoal diz, já é 2025 na Austrália, fogos de artifício em Dubai, país muçulmano, celebração na China. Quer dizer, isso transcendeu os limites do Ocidente judaico-cristão e muçulmano e passou a ser uma celebração planetária. Embora os judeus tenham o seu ano novo numa outra data, os chineses celebram o ano novo o próximo ano novo é dia 31 de janeiro, ficou algo transcendental essa celebração no dia 31. Mesmo que eles tenham outras tradições, outras datas, mas a globalização fez com que a humanidade se unisse nessa data. E, consciente ou não, ateu ou religioso, a pessoa desperta aquela sementinha de esperança, fazendo desejos, propósitos. Não, o ano que vem eu vou conseguir isso, o ano que vem eu vou fazer aquilo, e isso é a substância da esperança. E essa nossa meditação nos faz, vamos dizer assim,
colhedores dessa substância. A gente ativa e a nossa própria energia de esperança e também a gente faz uma colheita da energia de esperança do planeta inteiro e une num, num presente que a gente oferece para os guias espirituais da humanidade, mostrando a eles que o ser humano, embora seja primitivo, embora tenha vários defeitos, ele tem a capacidade de produzir essa coisa boa, essa energia maravilhosa que é a energia da esperança. Então é como que dizer, apesar de todos os nossos defeitos, todas as nossas falhas, veja bem, o ser humano produziu essa joia preciosa que é a esperança. E com essa demonstração, a gente consegue a atenção desses guias espirituais da humanidade para que eles derramem suas bênçãos, que eles continuem apostando em nós por todas as bobagens que a gente faz. Tipo assim, essa gente tem esperança, tem jeito ainda. Então, essa meditação não só para mostrar que a gente está trabalhando, o ser humano está trabalhando por algo melhor, mas também para atrair a atenção dos grandes guias espirituais para que eles apostem em nós, que eles nos deem um voto de confiança para que a gente possa, com as suas bênçãos, com as suas orientações, porque às vezes é só uma inspiração para que a gente tome um rumo novo, faça alguma coisa que, que, que frutificará em prol de toda a humanidade. Então, essa é a importância dessa nossa meditação do dia 31. Hoje, no nosso encontro de hoje, nós excepcionalmente não vamos ter uma meditação, que eu sempre faço, porque a meditação é a meditação da esperança, que eu vou gravar posteriormente, vou subir no canal de YouTube, vou mandar para vocês, tornar disponível para vocês, para que vocês pratiquem qualquer hora, qualquer momento do dia 31. É importante que nós estejamos unidos, mesmo que horários diferentes, no dia 31, para a gente fazer esse grande trabalho de luz que é a Festa da Esperança. Tá bom, gente? Então eu conto com vocês no dia 31. Vocês, quem morar em Porto Alegre, vocês estão convidados para se encontrar presencialmente aqui na Avenida Praia de Belas 560, onde nós vamos nos encontrar às 10 da manhã e vamos fazer essa meditação entre 10 e 11 horas. E os que moram longe, vocês façam, vocês conectem no link do YouTube e pratiquem qualquer hora do dia e compartilhem com outras pessoas. Quanto mais pessoas, quanto mais irmãos nossos dessa humanidade compartilharem, mais a gente fortalece essa egrégora planetária. Tá bom assim, gente? Então, essa parte desse nosso encontro de hoje está concluída. E agora eu queria abrir mais uma parte para a gente fazer um bate-papo, uma conversa, que eu gostaria de me colocar à disposição para as perguntas, para feedbacks, pessoas que estão participando desse grupo de estudo desde o início, ou entraram no meio, se vocês têm dúvidas, perguntas, ou querem trazer, reportar como isso está chegando na vida de vocês, ou qualquer outro tema de ciência espiritual, eu estou aqui para vocês, gente. Então, a bola está com vocês. É só levantar a mão ou liberar simplesmente o microfone e falar. Não sejam tímidos. Carlos, só confirma para a gente de novo, quem quiser estar com vocês presencialmente,
Repete para a gente o endereço e o Sim. horário, como é que vai funcionar. Então, a gente vai se encontrar presencialmente dia 31 de dezembro, às 10 horas da manhã. Por favor, não cheguem atrasado, porque às 10 horas a gente vai começar pontualmente, na Avenida Praia de Belas, primeiro andar. Esse endereço é um templo maçônico que amigos nossos que são maçons, eles conseguiram, vão nos emprestar o templo. Isso vai dar mais formalidade nessa nossa meditação. Os maçons conhecidos vão fazer um ritual para fortalecer esse egrégor, mas não precisa ser maçom, não precisa ter crença nenhuma, só desejar participar dessa celebração da esperança, então chegar lá às 10 horas, e não deve durar mais de 1 hora e 10 minutos. Então, todos são muito bem-vindos. E os que não puderem, então a gente vai disponibilizar um dia antes já o link no meu canal do YouTube, e vocês podem praticar essa meditação a hora que quiserem. Obrigado pela pergunta, Douglas. Cícero, você vai estar aqui em Porto Alegre nessa data? Então, mudando de assunto, sobre os nossos encontros em espiritual, o que você me conta? Eu? Sim. Não, esses últimos eu andei meio viajando, uma semana fiquei parada em função do acidente, então até o último encontro eu não assisti ainda, por causa da Márcia, né, Douglas? Mas eu estou gostando muito, pretendo continuar, Está estou sendo gostando útil para muito. ti? Ah, muito bom. Essa parte das meditações é muito importante porque tu acaba não fazendo, né? E tu tendo essa meditação guiada é muito bom, muito bom. Então, e você tem praticado? Não, ultimamente não. Eu me acidentei, viajei essas 2 semanas e meia, 3, eu fiquei meio offline, assim, off. Mas vamos ver se encarrero agora. E chegaste a rever os vídeos antigos? Alguns, não Uhum. agora, em momentos passados, Sim. sim, né? Até porque eu comecei, acho que já no segundo bloco, então revi os Uhum. primeiros, e eu estava fazendo assim, eu assistia a aula e sempre revi o anterior também. Mas eu não sei o que houve nesse final de ano, que eu não tenho tempo para nada, não paro e viajo, e cheguei ontem, amanhã eu já viajo de novo, Bom, aí volto no Natal, já viajo de novo no Réveillon, então tem que isso é parar um pouco. típico, mas logo depois, passando essas festas, aí as coisas É, retornam, né? aí a gente para um pouco. Uhum. Ai, meu filho casou também esse final de semana. Parabéns, parabéns. É, obrigado. Então, quer dizer que muito intenso esse final de ano. Muito bem, e é interessante, porque eu vou falar um pouquinho na meditação sobre os desafios do próximo ano. E Carlos, muito importante, eu acho, é que quando tu faz uma meditação guiada, né, é tu mais tem que ter fácil. mas não é que seja mais fácil, é que tu tem que ter confiança naquela pessoa que está te guiando na meditação. E graças a Deus o nosso grupo tem. Então isso está Obrigado. sendo ótimo, porque em outros momentos eu, sei lá, anos atrás eu ficava meio em dúvida e pulava fora. Não era a minha, né? E isso aí é uma coisa que realmente me faz bem, me preenche. Eu acredito que é o grupo também. Então, eu vou contar um segredinho já para vocês sobre o ano que vem. Ah, você se lembra que eu falei sobre esse ano, 2024, que ia ser um ano de Saturno, triplo Saturno, super Saturno, mas que não era um ano para temer, mas era um ano para a gente plantar. E, claro, não foi um ano fácil,
né? Aqui no Sul a gente passou por essa tragédia das chuvas, mas mesmo em situações muito difíceis, coisas boas acontecem. Tipo assim, no Sul, em meio a toda a tragédia, o povo se uniu, né? A gente vê no mundo inteiro as pessoas divididas por maneira de pensar, por fé, por crença política, mas no momento da tragédia todo mundo se uniu, né? Tanto que se criou aquele slogan, o povo salvando o povo, né? Realmente se criou um espírito de união que, digamos assim, foi a contraparte positiva, essa união, essa integração. As pessoas voltaram a perceber que faziam parte de uma unidade, que era ser humano. Bom, o ano que vem vai ser um ano muito interessante. Na astrologia, e a gente dedicou o módulo 5 e 6 para falar bastante de astrologia, na astrologia tem 3 grupos de planetas. Tem os planetas pessoais, que são os planetas rápidos. Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte. Esses planetas são chamados pessoais porque eles são muito rápidos e ao longo do ano eles passam por vários signos, quase todos os signos. E a influência dos planetas especiais, eles são marcantes sobre a vida daquela pessoa. Depois tem 2 planetas que são chamados planetas sociais, que são Júpiter e Saturno. Comparado com esses primeiros 5, os outros, eles são lentos. Então, Júpiter e Saturno, eles levam, às vezes, 1 ano para mudar de um signo para o outro. E você se lembra que eu falei muito. O signo é a lição que nós temos que aprender. E o planeta é o professor que vai ensinar aquela lição. Na nossa carta, no nosso mapa. Então, esses 5 primeiros, vou repetir, Sol, Vênus, Marte, Mercúrio e Lua, eles são muito rápidos e a sua influência elas vão ser muito diretamente pessoa por pessoa. Já Júpiter e Saturno, como eles são lentos, a ação deles afeta todo mundo, como Saturno nos afetou ao longo desse ano. E o ano que vem vai ser o ano de Júpiter, que é outro dos planetas sociais. Mas esses eles levam, às vezes, 1 ano, às vezes um pouquinho mais de 1 ano, para mudar de um signo para o outro. Então, o ano inteiro recebendo aquela mesma lição, para ver se fixa, antes de vir a nova lição. E existem os planetas geracionais, planetas que influenciam gerações. Então, hoje em dia, na astrologia convencional, esses planetas são Urano, Netuno e Plutão. Esses planetas, às vezes, ficam 1 década no mesmo signo. Então, eles ficam 10 anos, imagine 10 anos batendo na mesma tecla. Você tem que aprender a mensagem desse signo. E quando eles mudam, daqui a 10, 15 anos, a mudança é muito perceptível, porque imagina, a gente vinha com essa lição há 10 anos, de repente entra outra lição que aquele planeta vai nos ensinar. Então, esses planetas, eles marcam gerações inteiras. Bom, só para mostrar que os planetas pessoais, eles ficam pipocando de um signo para outro, nos ensinando as lições de quase todos os signos num ano só. Os planetas sociais, eles passam às vezes 1 ano inteiro dando a mesma lição para depois mudar para a próxima. E os planetas geracionais, eles levam décadas ensinando aquela lição. Bom, 2025 vai acontecer uma coisa rara. Todos os planetas, todos os pessoais, os sociais e os geracionais, todos estarão mudando de signo. Então, gente, na humanidade o impacto vai ser brutal. Não vou dizer que seja bom ou ruim, mas vai ser um impacto tremendo, porque a gente vai estar
recebendo novas lições de todos os planetas. E o que significa? Como a gente tem que se preparar para isso? Não é ruim, mas a gente tem que ter muito jogo de cintura. A gente tem que desenvolver muita flexibilidade. Então, o desafio para o ano que vem, que vai ser um ano muito bom, porque regido por regido por Júpiter. Júpiter, ele é um paizão. Sabe aquele paizão que cuida, que nos mima, que nos paparica? Esse é Júpiter. Então, a energia do ano é boa porque a gente vai ter um planeta bom, benevolente. Mas a gente vai ter um turbilhão, porque novas lições vindo de tudo que é lado. Nada vai ser estável como a gente tem tido ao longo dos anos, porque sempre quando um planeta muda, os outros seguem com aquela lição. E 2025, todos os planetas vão passar a nos dar lições diferentes. Então, é o ano do jogo de cintura. Se a gente tiver essa flexibilidade, a gente vai surfar muito bem nessa onda. Mas já anotem na caderneta, né? Eu devo ser flexível. Usem isso como mantra. Devo ser flexível. Estar sempre aberto para o novo, novas ideias, novos sentimentos, novos procedimentos, porque a gente precisa dessa flexibilidade para realmente desfrutar de todo o potencial que 2025 tem para nos oferecer. Na arte do Jinshin, 25 significa mente calma e alerta. Estar desperto, porque é isso que a gente precisa, estar desperto para perceber as mudanças e seguir no fluxo dessas mudanças. Certo, gente? Então fica aqui o segredo do ano que vem. Fica aqui a dica. O que mais? Alguém mais? Eu quero ouvir vocês. Alguém mais tem alguma coisa a colocar? Carlos, Oi, Patrícia. eu queria ver, já que tu falou da flexibilidade também, um fluxo do Jinshin para a gente ir se trabalhando já, sendo bem flexível. E o Qual que você seria? acha? Flexibilidade. Além do 25, né? O 25 nos dá a calma, Não, né? 25 não nos dá flexibilidade, dá foco. Flexibilidade. O 8? Por quê? Ai, não sei, o 8 nos acalma tanto, trabalha os músculos. Tá, então eu vou te dar uma dica. O 15. Hum, O 15, veja bem, esse centro de energia número 15, ele cuida muito da nossa coluna, e a nossa coluna, para estar saudável, ela precisa ser flexível. Né? E o 15 nos convida a rir? Rir, é coisa melhor que gente, rir. rir é no sentido de desfrutar das coisas, desfrutar de todas as bênçãos que a vida nos dá. O Jiro Murai, que foi quem trouxe a arte do Jinshin para nós, ele dizia o seguinte: a única razão para respirar é rir. Então, a gente precisa inspirar para poder rir. Se a gente tiver com o pulmão vazio, a gente não consegue rir. Mas, na realidade, a mensagem é mais profunda. Ele queria dizer o seguinte: a única razão para estar vivo é estar constantemente nessa busca pela felicidade. Porque quando a gente está feliz, a gente ri.
certo? E isso nos faz rever tudo aquilo que nos ensinaram a vida inteira em relação à felicidade, né? Que tem vários ditos, como não existe felicidade, só existe momentos felizes. Então, é se preparar que a maior parte do tempo a coisa não vai ser fácil. Então, curte os momentos que vão ser poucos. Isso é uma grande bobagem. A felicidade existe. E a gente está aqui para cultivá-la cada vez mais dentro de nós. Então, e aí vai, né? Que a vida é um vale de lágrimas. Olha que coisa pesada. E que a gente só aprende, a gente só cresce com a dor, com o sofrimento. Gente, tudo isso é bobagem. Aprender a crescer com a dor é opcional. Eu posso optar não precisar da dor e do sofrimento para aprender. Se eu for atento, se eu for conectado com o 25, que é observar e aprender, eu aprendo com os exemplos que eu vejo lá fora. Eu não preciso vivenciar a dor. Eu vejo alguém passando uma situação difícil, tendo dor, e eu aprendo com a experiência do outro e eu posso até ir lá ajudar para diminuir um pouco o seu sofrimento. Então, gente, isso é fundamental. A gente tem que. Isso já é a primeira dica para vocês. Se vocês têm no sistema de crenças que a felicidade não é o nosso objetivo, que a felicidade é uma coisa inalcançável, exceto pequenos momentos, está na hora de a gente rever esse conceito e se preparar para ser feliz. No nosso encontro domingo, eu disse para vocês, a energia da função bexiga, ela nos ensina uma lição maravilhosa. Não ter medo de ser feliz. E se vocês quiserem ativar essa energia, é só tocar com a mão no lado oposto, na parte posterior do pescoço, que é conhecida como 12, e sentar em cima da outra mão. Então, lá no aquele ossinho isquio, sentar em cima da mão, esse é uma versão simplificada da energia da bexiga, da energia de função da bexiga. E a bexiga nos ensina isso, não ter medo de buscar a felicidade, não ter medo de ser feliz. E a única maneira de compartilhar esse conhecimento, essa sabedoria, é ser exemplo. Não adianta vocês falarem para outra pessoa, olha, tu não pode ter medo de ser feliz com aquela cara de sofrimento, aquela cara de dor. Não, a gente tem que estar resplandecente, a gente tem que estar vibrando essa energia de felicidade. Provando que é possível, porque assim as pessoas vão atrás. Então, nossa responsabilidade é ser exemplo. E essa é uma responsabilidade que nos é dada quando a gente está nessa jornada de ciência espiritual, porque tudo aquilo que a gente alcança, tudo aquilo que a gente busca e vivencia, ela é compartilhada pelo exemplo, não pelas palavras. Veja, as pessoas não valorizam as palavras. Eu me lembro muito, um parente meu, quando eu era adolescente, esse meu parente, né, fumando o cigarro dele e dando bronca nos meus primos, porque ele pegou eles fumando. Você não pode fumar, que se for mal para a saúde, fumando. Quer dizer, qual é a mensagem? É uma contradição, né? Então, por isso que a jornada que nos convida a ciência espiritual é a gente ser uma unidade, a gente ser aquilo que pensa e aquilo que fala. Não adianta a gente dizer uma coisa e vivenciar outra coisa, a gente tem que ser essa unidade. E esse é o desafio não só para o ano que vem, mas esse é o desafio dessa nova era de aquário que nós já estamos. A gente não pode estar fracionado,
ter uma atitude, um comportamento para cada situação. A gente tem que ser essa unidade. O que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente fala, o que a gente vivencia, ser a mesma coisa em todas as situações. Tá bom, Patrícia? O que mais? Carlos, tem continuidade da pergunta também. Então, segunda parte. Porque se a gente pega o 2025 e separa, dá o 20 e dá o 25. E a essência também é 9, né? Que dá o 9. E eu gosto de fazer essas jogadinhas assim, até para usar com o Jinshin Jitsu, né? Para a gente poder fazer durante. O que teria a ver com o 20 também? Então, o que é 20? Enfim. O 20 é uma visão superior. Não é essa visão física que os nossos órgãos de visão percebem, esse mundo tridimensional. O 20 é uma visão espiritual. É uma percepção mais profunda das coisas. Então, o 25 pede para a gente estar alerta para perceber. Porque o universo está sempre nos mostrando algo, nos dando uma lição. E às vezes a gente não percebe, né? Porque a gente talvez esperava perceber com o sentido do tato, da visão, da audição, e o universo nos oferece em sentidos mais sutis, como, por exemplo, a intuição. A intuição é o sexto sentido. Então, a gente tem que estar sempre desperto para perceber coisas que se mostram de uma maneira muito sutil. A boa notícia é que, se a gente não perceber, o universo vai reapresentar aquela mensagem mais e mais e mais uma vez, até que caia a ficha, até que a gente perceba. E o 9? Então, o que é o 9? O 9 ele tem a ver com aquilo que eu falei, que a gente tem que ser uma unidade. Não ter múltiplas máscaras, entende? Usar uma máscara quando a gente está num grupo de amigos, tira aquela máscara e põe outra quando a gente está no trabalho, lidando com o chefe, com colegas. Tira aquela máscara e põe outra quando a gente está em casa. E isso gera confusão, porque às vezes a gente usa a máscara errada, de tanto tira e põe, tira e põe. Então, se a gente é uma unidade, sempre tem aquela maneira de se interagir com o mundo lá fora, isso é muito melhor, porque a gente não tem que estar pensando, e agora qual é a máscara que eu vou usar? Então, o 9, ele diz o seguinte, a mensagem do 9 é da carta número 9 do tarô, que é o eremita. E o eremita, o que é o eremita? É um sujeito que vive, que é autossuficiente vivendo sozinho, isolado na floresta, na montanha, numa caverna. Ele não depende de outros. Na tradição oriental, o 9 diz assim, ser total e completo. Então, é ser uma unidade em si, não ser uma fração. A gente vê hoje em dia o pessoal procurando nos seus relacionamentos afetivos a outra metade. Então, a pessoa não se sente inteira, precisa encontrar uma outra pessoa para se completar. Isso aí é um grande equívoco. Entende? Essa busca pela alma gêmea, busca pela outra metade, é um grande equívoco. Porque todos nós somos incompletos, todos nós somos um 9, todos nós somos inteiros. Se a gente buscar uma outra metade para nos completar,
que a gente vai ter? Ter duas cabeças com vontades, com desejos, com sonhos diferentes. Então, se eu vou nessa direção, quero levar a minha outra metade nessa direção, eu estou tirando outra pessoa do seu caminho de realização. Então, na realidade, mas aí entra um grande equívoco nos relacionamentos, porque as pessoas que acreditam em outra metade, em alma gêmea, elas se sentem incompletas, se sentem seres incompletos e vão procurar se completar lá fora, em vez de buscar essa outra metade dentro, porque na realidade o simbolismo da outra metade, ou da alma gêmea, é com o divino que vive dentro de nós, que a gente chama de eu superior. Quer dizer, quando eu encontrar e começar a dialogar com o meu eu superior, que é o que a gente vem trabalhando nas nossas meditações, a gente se sente pleno e completo. E não precisa procurar fora, porque fora nunca vai encontrar essa outra metade que vive dentro de nós. E isso é o desafio de quem segue o caminho da espiritualidade. Então, ser um 9, ser total e completo, ser essa unidade, porque o 9 completa a sequência dos números das unidades. Então, todas as unidades estão dentro do 9. Então, por isso que diz o 9 é total e completo. Então, nós estamos num ano 8, até dia 31. 8 é muito legal, porque ele integra o superior e o inferior, o mundo espiritual e o mundo material de uma maneira equilibrada. Isso é muito bom. O 8, ele desperta a nossa percepção para o invisível. Só porque não é visível, ele não existe? Claro que não é bem assim, porque existe muita coisa que a gente não enxerga e não deixa de existir. Por exemplo, ao nosso redor estão passando uma quantidade imensa de ondas, ondas de rádio, ondas, raios cósmicos, infravermelho. A gente enxerga essas ondas, AM, FM, e só por isso não existe? Claro que existe. Então, na realidade, talvez a gente precise aumentar a nossa percepção para descobrir que mesmo o que é invisível é real. Esse é um dos trabalhos de ciência espiritual. Né? Vai ver. Oi, agora ouvindo a Patrícia falar no 9 e oi todo mundo. E o número 4 passa para 5, então a gente tem 5 e a gente tem 9 nesse ano. Aí eu pergunto como é que é a energia de Marte, se isso não pesa na numerologia do ano. Ok, porque eu não entendi o 4 passa para 5. 2024 passa para o último O número, último tá? número. Tá, entendi. Último número. Tá. Então, assim, o número 9 é o número espiritual de Marte. Qualidade de Marte, ação. Mas o Marte tem uma coisa muito legal. Ele dá energia, mas não altera as coisas. Como, por exemplo, vejam a palavra imaginar. Se a gente coloca a energia de Marte no imaginar, a gente tem imaginação, a ação de imaginar. Mas o Marte não tira a qualidade principal, que é imaginar, ele só empurra para que a gente comece a imaginar. Então, mesma coisa. Abundância é Júpiter. O número de Júpiter é 3. 3 mais 9 é 12. Então, o Marte
está chegando junto do Júpiter para agir, para ativar a abundância. Mas, então, o 9 de março mais 3 de Júpiter é 12, só que 12 é 2 mais 1, 3, não altera a energia original. Então, Marte é como se fosse um, um combustível transparente que, se misturar com qualquer outra coisa, não altera a cor do líquido original. Mas ele é um combustível que faz as coisas acontecerem. Então, isso é um presente que só Marte tem. Então, ele vai ser um ativador ainda de tudo que está. É que nem o aditivo. Né? Não tem uma gasolina aditivada, que ela é mais potente, o carro anda mais quilômetros com o mesmo combustível, porque tem esse aditivo. Então, Marte é o aditivo que torna o combustível mais eficiente. E sem alterar a qualidade original. Por isso que o Marte é aquela terminação, ação. A gente comunica. Se botar a palavra comunicar em movimento, a gente tem comunicação. Continua sendo o comunica. A ação é a qualidade de Marte na história. Dá para entender? Então, essa é boa essa conversa, porque eu trouxe da astrologia, porque foi os módulos 4 e 5 dos nossos encontros que a gente trouxe muito essas qualidades individuais dos planetas. E eles são, do ponto de vista de ciência espiritual, muito mais do que a astrologia convencional tem para nos falar deles. Quem mais? Bom, se vocês não tiverem mais nada a comentar, a perguntar, Oi, a falar. Carlos. Na Ah, realidade, eu não vou, não veio nenhuma pergunta agora. Eu quero dar um oi aí para uma pessoa que eu vi que está, que um tempo atrás, já há uns bons anos, eu indiquei teus vídeos do YouTube para a Rosana. Oi, oi, Rosana, Rosana. querida. A Rosana Cassinha, hein? Agora, surpresa te ver aí. A gente se conheceu estudando, né, o Sim. sincronário, né? Sabe, desse calendário, né? E num outro, numa outras aulas do Zoom, né? Aí eu conheci a Rosana, ela é guerreiro. E agora eu estou vendo ela aí, fiquei muito feliz, Rosana. Eu agradeço. Eu sincronicamente fui olhar meu e-mail e tinha o convite para essa aula e foi muito bom. Eu agradeço poder participar. Bem-vinda, Rosana. Eu assisti já várias aulas suas, Carlos, e ressoa muito com o meu pensar. E, Obrigada. Teca, o que tu tem atrás de ti? Que imagem é essa? A imagem que eu tenho aí, a Rosana sabe qual é. É do selo, né? A gente tem uma assinatura pelo dia que nasceu, e eu nasci num dia que estava vindo essa frequência da semente harmônica, que a semente faz parte dos 20 selos, que é o número 4, e o meu número, né, o que vem do harmônico, é o número 5. Então aí já É o mesmo, tem, e é o já dá mesmo para do meu brincar, marido. já dá para brincar. A Rosana é guerreiro, qual É, o planetário, 36. planetário? Então ela faz parte da mesma tribo amarela, né? Porque são quatro cores.
Os vermelhos, os brancos, os amarelos e os azuis. Então, ela também é amarela. E tu também, né, Carlos? Tu é serpente harmônica. Carlos é serpente harmônica, Rosana, e ele é da tribo vermelha. Vermelha. Então, pelo que eu vejo, que eu conheci, conheço 4 pessoas que são serpente. Todos os 4 são, ele não gosta de dizer, mas eu vou falar no sentido de professor. Eles são mestres, eles são professores. Eu ia A, falar magos. a Aurane, que tu conhece, ela é serpente. É assim nesse estilo, as serpentes. E E aí, às vezes tem pessoas que dizem, serpente, cobra, não sei o quê. Eu disse, mas tem a que rasteja e tem a que levanta as asas, né, e voa. Que é mais ou menos, tipo assim, se for falar assim, eu imagino assim o caduceu de Mercúrio, quando levanta a Kundalini, que a serpente sobe, cria as asas e vai, né? Só vai. Aí depois fica ensinando a gente aí, ó. Fica bom, dando aula. falando em serpente, né? Vamos mudar do Oriente para o Ocidente, do Ocidente para o Oriente. O ano chinês, que começa dia 31 de janeiro, é o ano da serpente de madeira, ou a serpente de jade. É outra Ó, serpente, mas é a mesma serpente, porque na tradição chinesa a serpente representa sabedoria, representa aprendizado, né? Quer dizer, observar e aprender. Não é a mesma serpente, mas no fundo é. Me diz uma coisa, no calendário maia, tem um elemento que vai predominar no ano que vem? na realidade, nessa frequência que nós estudamos, começa em 26 de julho. Uhum. Então, Eu sei que começou as em datas são diferentes, né? Então, começou em 26 de julho agora, desse ano de 2024. Então, nessa frequência não tem o ano que a gente vai entrar em 2025. Se tu seguir, vai direto, não tem esse final assim. Final não, é fim, né? Fim de ano. Então, qual é E aí, a então, a qualidade ou gente está energia? Peraí só um pouquinho. No ano da... Nós estamos no... Cadê o coisa? Eu botei. Hoje a Terezinha está de aniversário. Hoje é Aí, aniversário dela. eu estava procurando ali um calendário para ver o ano que a gente tinha entrado em julho, Rosana. É Eu estou tormenta, né? olhando, Nós estamos no ano de nossa, tormenta sendo rítmica. tormenta rítmica, que é o ritmo que é o número 6. E que E é representa um essa selo azul energia? de transformação, né? Que, Autogeração, né? o que ela representa? Catalisador, autogeração. Catalisar, né? Também. É que tem vários componentes nessa história toda sobre o ano, né? Depois tem o cronopsi, que cronopsi, aí tem muitas coisas para tu. É um leque, né, de informação, não é só o selo do ano. Mas a gente está num selo tormenta rítmica. Ritmo é o tom da igualdade, do equilíbrio. Então, é um ano catalisador. É isso? E Não, autogerador também. é. E aí, hoje é o dia do meu aniversário, a Rosana foi um presente aí, né? Parabéns, Parabéns, querida. E então, mas a gente faz parte de uma família, são 4 selos, né? Então, eu sou da família Portal, que é o selo Semente, Lua, Mago e Tormenta. Então, durante
a minha vida. A cada ano eu tenho que trabalhar a essência desses selos. Então, hoje eu entrei na lua cósmica. Lua Por um cósmica, que ano eu serei linda. lua cósmica, mas nunca deixando de ser a semente. Então, parabéns por esse ciclo que se começa, né? Isso mesmo. Sim, Muito bom. Parabéns, Tequinha. parabéns. Tudo de bom. E a gente vê que, embora as fontes ou as origens são diferentes, mas existe algo que interconecta. Lá no módulo 1 e 2 desse da ciência espiritual, eu falei dos 4 elementos que compõem o indivíduo, né? É. E o Rosana, a Vívia, né? E o Carlos, né? São marido e mulher. A Vívia é noite. Pensa que eles, eu já fiz há muito tempo, eu já fiz o deles. E a dona Patrícia aí, não sei se tu te lembra da Patrícia, ela é Lembro macaco. sim, lembro sim. A Patrícia é macaco. Aí depois a gente É. vê quem é o Douglas. Quem é o Douglas E nessa assim, história. Embora dá não para tenha, fazer até a harmônica do grupo, né? embora Sim, não tenha estudado o calendário, eu acho assim que é mais uma faceta dessa unidade que no momento que a gente entra em contato, a gente aprofunda um pouquinho mais na nossa busca de autoconhecimento. Eu nunca vi, de forma alguma, contradição, sim uma complementação. É como se abrisse uma nova perspectiva da gente nessa nossa jornada de autoconhecimento. Muito legal. Quem mais, quem mais gostaria de conversar com a gente? o pessoal hoje tem muitos que não entraram, né? Porque deve estar viajando. Sim, é por isso que eu vou disponibilizar essa gravação completa no YouTube, no meu canal, e eu pedi para o Douglas, a gente vai fazer uma experiência, pegar só aquela parte que eu explico a importância das festas de final de ano, e ele vai usar a inteligência artificial para me fazer falar e tudo isso em outros idiomas. E aí a gente vai Ah, disponibilizar também para o pessoal do mundo inteiro, né, que tenha o desejo de se unir a nós nessa meditação. Essa meditação de fim de ano, gente, é uma das coisas mais importantes no aspecto da espiritualidade. Então, eu reforço para vocês, se tiverem um tempinho, no dia 31, busquem lá no meu canal do YouTube e pratiquem essa meditação. Vocês vão estar fazendo um bem muito grande para toda a humanidade. não Então, sei se gente, se a Rosana estava desde o início, mas é a meditação da esperança, da festa da esperança. Aí eu vou ver, sim. Nos outros anos, acho que já faz uns 2 ou 3 anos que eu faço essa meditação Viu? dele no final do ano. onde é que você mora, Luciana? É São Paulo, Itapecerica da Serra. Tá. Então É Grande São Paulo. não dá para vir aqui, né? Porto Alegre. É. Não, então a gravação vai estar disponível no dia Ah, 30. E assim, se por acaso não conseguir, por alguma razão não acessar, as meditações dos anos anteriores ainda estão lá no meu canal. Qualquer ano que você faça, vai ser estaremos importante. juntos. Então, tá Estaremos bom. juntos. Sim, estaremos conectados. Então tá, gente, muito obrigado por estar aqui Bom, nesse nosso encontro extra do nosso grupo de ciência espiritual. E agora, em janeiro, a gente retoma com o 8º módulo. Espero ver vocês ali. Se quiserem, né? Serão sempre bem-vindos. Tchau. então tá. Nos vemos dia Tchau. 31. Tchau, pessoal. Feliz Natal. Tchau. Feliz Natal. Fiquem bem.